Olá, pessoas de Deus, tudo bom com vocês? Eu me chamo Mariana, bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje vou passar para vocês um conselho que Deus pediu para eu passar para vocês, tá? Que é muito importante para a vida de vocês. E eu vou começar este vídeo com a leitura, tá? Do capítulo 1 de Provérbios, que é na parte "Não te deixes seduzir por pecadores". Então vamos começar aqui a leitura, tá? O temor do Senhor é um princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão o inocente, traguemo-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojos. Lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave, e estes armam ciladas contra o seu próprio sangue, e as suas próprias vidas espreitam. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça, ela prenderá a alma dos que a possuem. Então, gente, olha a importância dessa sabedoria de Provérbios, tá? Gente, é muito grave andar no caminho dos pecadores, tá? O caminho dos pecadores, gente, nos leva à destruição da nossa alma, tá? Da nossa vida como um todo. Porque os pecadores, gente, eles andam em caminhos errados e eles não estão nem aí para o que vai acontecer. Tem muitos pecadores, gente, que por não conhecer a palavra de Deus, eles andam em caminhos errados, mas pode ser que amanhã depois esses pecadores encontrem, pessoas que falem sobre a palavra de Deus para eles se arrependam dos seus pecados, larguem a vida ruim que eles têm e vão para o caminho de Deus, para o caminho da salvação em Jesus Cristo, tá? Eu já fui uma pecadora, gente, porque eu já fui uma pessoa idólatra, tá? Eu vivia em idolatrias, idolatrando deuses estranhos, mas por incrível que pareça, gente, eu sempre tive uma conexão muito forte com a palavra de Deus. Eu sempre tive um respeito muito grande por Deus, pelo nosso Criador, por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sempre tive uma crença, por incrível que pareça, mesmo eu sendo idólatra. E quando eu tive um contato maior com a palavra de Deus, Deus me salvou, me tirou dessa vida e me trouxe para o caminho dele, e me pediu para que eu fizesse essa missão de levar a mensagem para que muitas pessoas tenham a oportunidade de sair do caminho do pecado e ir para o caminho de Deus, da salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, gente, tem pecadores que eles sabem que a vida que eles têm é errada, que o caminho que eles seguem é ruim. Eles sabem muito bem que os atos deles são errados, mas mesmo assim não estão nem aí, tá? Não querem mudar, querem continuar na mesma condição aonde eles estão, tá? Muitos até tiveram contato com a palavra de Deus, tiveram ou têm contato com a palavra de Deus, mas mesmo assim não querem obedecer a palavra de Deus, não querem obedecer a Deus, não ligam para ser salvos, tá? E querem continuar nos pecados, querem continuar nas trevas, tá? Nós seres humanos, gente, nós vivemos em um mundo onde a gente tem um conhecimento do bem e do mal. Isso vem desde a época de Adão e Eva, quando eles comeram o fruto, da árvore do bem e do mal,
e daí eles foram lançados para essa terra, né, para esse mundo aqui, que jaz do maligno, né? E daí eles tiveram também esse conhecimento do bem e do mal, uma coisa que não era para eles ter, mas como eles comeram do fruto proibido, eles vieram para esse mundo e começaram a ter o conhecimento do bem e do mal, tá? Então a gente vive nessa dualidade entre trevas e luz. Tem seres humanos, gente, que são mais conectados com a luz. E tem seres humanos que eles, infelizmente, são mais conectados com as trevas. E geralmente, gente, essas pessoas que são mais conectadas com as trevas, dificilmente elas terão aquela vontade de mudar, tá? Muitas vezes elas não vão querer sair do caminho aonde elas se colocaram, tá? Porque é uma escolha dela. Deus nos dá o livre-arbítrio para que a gente escolha, né, o caminho que a gente quer seguir, se é o caminho do bem ou se é o caminho do mal. E tem pessoas que escolhem o caminho do mal, infelizmente, e não querem sair desse caminho. Por quê? Porque tem vantagens nesse caminho e elas sabem que elas têm vantagem, então elas não querem largar esse osso do pecado, tá? Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente se depara com esse tipo de pessoa, tá? Porque, gente, nós seres humanos somos seres sociáveis. Para que a gente não fique sozinho, né? Nós nos conectamos com pessoas, né? Porque a gente precisa desse contato com pessoas, né? Porque somos seres sociáveis. Então, muitas vezes estamos rodeados de pessoas, mas nem todas estas pessoas querem o nosso bem, gente. Infelizmente, tem pessoas que vêm para a nossa vida que são mandadas pelo inimigo para poder nos levar para o caminho da destruição. Muitas vezes tem pessoas que chegam perto da gente, né, transfiguradas como anjos de luz, né, para poder nos trazer propostas indecentes, imorais, propostas ilícitas, propostas maldosas, né, ruins em essência, né? E essas propostas, gente, elas estão envolvidas em luxos, materialismo, riquezas, né? Propostas que dizem ser para a nossa diversão, né? Propostas que se transfiguram em propostas divertidas, que vão trazer diversão, né? Propostas que trazem, entre aspas, benefícios que amanhã depois vai nos trazer problemas, tá? Então a gente tem que ficar muito ligado a isso, porque nós, gente, nós temos aquela chance, gente, de andar pelos nossos próprios conceitos. Então, se a gente anda pelos nossos próprios conceitos, a chance da gente entrar em ciladas, né, do inimigo é muito grande. E o inimigo, ele não anda sozinho. Ele usa o seu exército lá do plano espiritual e o seu exército aqui da terra, porque sim, tem pessoas, né, que são o exército do inimigo aqui na terra, que são as pessoas que eu falei que escolhem o caminho das trevas, o caminho do mal. Então essas pessoas são muito perigosas e elas são usadas pelo inimigo para nos levar para situações onde trará problemas futuros para a gente, situações que são ciladas, né? Essas pessoas pecadoras, gente, elas têm uma ligação muito forte com a cobiça, com o egoísmo, com a arrogância, com a prepotência, com a soberba, com a ambição, com a ganância, com a vaidade, com a mentira, com as fofocas, com as intrigas, com as brigas, com idolatrias, né? Com idolatrias, com coisas que são ruins, né? Que levam as pessoas para a perdição. E também tem ligações, gente, com a promiscuidade, né? Promiscuidade aí, né? Coisas que não se deve fazer, né?
Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Essas pessoas, muitas vezes, elas chegam no nosso caminho para nos desviar do caminho de Deus e para nos levar para o caminho da perdição, da destruição, para o caminho do mal, das trevas, para o caminho do inimigo, porque essas pessoas, a grande missão delas é desviar as pessoas que estão salvas pelo nome, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado e não nos deixar seduzir para o caminho dos pecadores, porque é um caminho, gente, que se a gente for, é um caminho que vai nos trazer muitos problemas amanhã depois, tá? Pessoas que são muito ligadas, gente, a idolatrias, a seitas que querem levar os outros junto com elas, né? Pessoas que ficam aí adorando deuses estranhos. Tem pessoas, gente, que são ligadas à idolatria, mas não enche o saco de ninguém, tá lá no canto delas, né? Então, para elas tanto faz como tanto fez, o que o outro faz ou deixa de fazer, o que o outro segue ou deixa de seguir. Elas estão lá no canto delas, elas não mexem com ninguém. Agora, tem pessoas que mexem com idolatrias, que além de estarem nesse caminho pecaminoso, ainda querem levar outras pessoas com elas e não aceitam pessoas que andam no caminho de Deus, sabe? Não, são aquelas típicas pessoas que falam: eu detesto crente, eu não gosto de crente. Crente me irrita. Nossa, são os fanáticos religiosos, são preconceituosos, né? Então, gente, a gente tem que tomar cuidado com essas pessoas, né? Principalmente quando essas pessoas, quando você está seguindo o caminho de Deus, né? Tá tudo certo com você no caminho de Deus e essas pessoas vêm falando um monte de coisa, falando que o caminho seu tá errado, que o delas que tá certo, que você é um fanático, que você vira um beato, tirando sarro, zombando da sua cara. Tomem cuidado, gente, porque essas pessoas, elas querem te desviar da luz e levar você junto com elas para as trevas, né? Para ir idolatrar lá aqueles deuses estranhos delas, que, olha, gente, não é tão bom assim quanto muitos pensam, tá? Eu já fui de outra religião, eu já adorei deuses estranhos e eu sei muito bem as consequências que eu tive na minha vida. Então, gente, tomem cuidado quando pessoas zombam de você por você estar no caminho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e querem a todo custo te levar para o caminho de idolatria junto com elas. Isso eu falo, gente, também para pessoas, né? Pessoas pecadoras que também querem levar pessoas que estão no caminho de Deus para o caminho da farra, dos vícios, para o caminho da promiscuidade, para o caminho tortuoso, né? Pessoas que trazem ali soluções mágicas para áreas da vida da pessoa. Ah, não está dando certo a sua área financeira? Vem comigo, que eu te ajudo a solucionar. Ah, não está dando certo a sua área do amor? Vem comigo que ajudo a te solucionar. Sabe aquelas pessoas que te dão soluções mágicas para tudo? E muitas vezes essas soluções mágicas não tem nada a ver com os propósitos de Deus para a vida da pessoa. Então, essas pessoas levam essas pessoas, né, trazem essas soluções mágicas, trazem essas propostas meio, né, cabulosas e arrastam as pessoas que estão no caminho de Deus junto com elas, né? E essas propostas não são boas, gente. Essas propostas podem te levar para o caminho das trevas, para o caminho que não tem nada a ver com o propósito de Deus para a vida de vocês, tá? Então, nada mais, nada menos que esses pecadores, eles tentam te seduzir para te levar para o caminho da perdição junto com eles e para te desviar do caminho de Deus. Então, a gente tem que estar muito atento, gente. Por isso que quando a gente entra para o caminho de Deus, quando a gente está conectado à palavra de Deus, nós temos que sempre procurar o conhecimento e a sabedoria de Deus para a nossa vida, para que a gente não se deixe seduzir para o caminho do pecado, tá certo? Aqui, gente, eu separei um versículo aqui da Bíblia que eu vou ler para vocês que é muito importante, tá?
Então, gente, o versículo que eu separei é do capítulo 15 de 1 Coríntios, tá? Capítulo 15, versículo 33 e 34, que diz o seguinte: Não vos enganeis, as más conversões corrompem os bons costumes. Vigiais justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-o para vergonha vossa. Então, gente, o apóstolo Paulo fala aqui em Coríntios, né, que a gente tem que tomar cuidado, né, com as más companhias. As más companhias corrompem os bons costumes, tá? As más companhias te levam para o caminho errado. E muitos ainda não têm o conhecimento de Deus e por isso, né, estão seduzidos, estão tomados pelas trevas e têm o propósito de trazer outras pessoas para as trevas junto com eles, tá? A gente tem que tomar muito cuidado. Ainda, gente, é o que eu falei, tem pecadores que ainda não sabem a palavra de Deus, mas quando conhece a palavra de Deus, se desfaz dos pecados, né? Se afasta do pecado e vai para o caminho de Deus. Agora, tem pessoas, gente, que não querem saber de mudança, tem pessoas que gostam de ser más, tem pessoas que gostam do caminho do mal, do caminho do pecado, tem pessoas que gostam de fazer coisas erradas, tem pessoas que se conectam mais com o caminho do mal. Então, essas pessoas são muito mais perigosas, né? Essas pessoas assim são muito mais perigosas. Então a gente tem que tomar cuidado com essas companhias, com essas certas companhias que a gente tem. Por isso, gente, que muitas vezes tem certos tipos de pessoas que entram na vida da gente que a gente tem que se afastar delas. Não tem como manter essas pessoas na nossa vida, principalmente quando a gente vai para o caminho de Deus, tá? Porque o caminho de Deus, ele traz a sabedoria pra gente, né? Deus, ele nunca deixa seus filhos, né? Seus filhos que estão muito conectados a eles, obviamente, Deus nunca deixa seus filhos serem enganados. Então, você já teve essa sensação de ter pessoas na sua vida que você sente uma coisa ruim nelas, uma negatividade nelas? É porque Deus está te alertando que essas pessoas não são boas companhias, que essas pessoas não são boas para estar do seu lado, porque essas pessoas, elas podem te tirar do foco, né, do foco em Deus, elas podem te tirar do caminho de Deus e te levar pro buraco junto com elas, né? Então Deus, ele já tá te alertando antes de acontecer alguma coisa ruim, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Muitas vezes, certos tipos de relacionamento, sejam eles familiares, amorosos, sejam eles de amizade, de profissionalismo, o que seja, gente, tem certos tipos de relacionamentos que a gente não deve continuar, tá? Tem certos tipos de relacionamentos que a gente tem que se desfazer, não tem o que fazer, tá, gente? Porque Deus, ele nos alerta antes que coisas ruins aconteçam pra gente. Então a gente tem que sempre ter foco em Deus, sempre pedir a sabedoria de Deus, e quando Deus, ele der um sinal de uma pessoa que está do nosso lado, que não é para ela estar na nossa vida, que essa pessoa, ela é ruim para a nossa vida, então a gente tem que se afastar dessa pessoa. Não temos mais que manter essa pessoa na nossa vida, porque essa pessoa, ela vai nos tirar do foco em Deus e ela vai conseguir nos tirar do caminho de Deus e levar a gente junto para a perdição, junto com ela, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá certo? Tem outra palavra da Bíblia que eu separei aqui para vocês que eu vou ler, tá? Então, gente, a palavra que eu separei aqui é em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, que diz o seguinte: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? É verdade, gente. As trevas não têm comunhão com a luz. Tá? A justiça não tem comunhão com a injustiça. Ou a gente segue o caminho da luz e da justiça, ou a gente segue o caminho da injustiça e das trevas. Nós não podemos estar ali dividido entre essas duas coisas, tá?
nós temos que escolher ou o caminho de Deus ou o caminho dos pecados ou o caminho do inimigo. Nós não podemos andar junto com eles dois, tá? É uma escolha que a gente faz, ou você segue um caminho ou você segue o outro, tá certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Se a gente está no caminho de Deus, segue em frente, né? Não deixe se seduzir por coisas ruins, não deixe se seduzir pelo pecado. Segue em frente, não olhe nem para um lado nem para o outro, olhe reto, olhe para Deus, sempre olhe para Deus, olhe para nosso Senhor Jesus Cristo, sempre procure a sabedoria em Deus, o conhecimento em Deus, porque se a gente deixar se seduzir pelo pecado, a nossa vida vai por água abaixo. Todas as obras de Deus, todas as promessas que Deus tem para a nossa vida, nós iremos perder, porque nós nos desviamos do caminho dele, nós fomos para o caminho do pecado, o caminho que precede a destruição e a tristeza, tá? Então, gente, tomem cuidado com isso. Eu vi muitas pessoas, gente, que infelizmente deixaram o caminho de Deus e voltaram para o caminho do pecado. E, gente, a vida dessas pessoas foi de mal a pior, tá? Teve pessoas que por conta disso perderam até a própria vida, tá? Porque se desviaram do caminho de Deus e foram para o pecado, tá? Se jogaram, né, de corpo e alma nas mãos do inimigo, e o inimigo fez o que ele achou que devia fazer com essa pessoa. Porque a partir do momento que a gente escolhe o caminho do pecado, gente, a gente perde a proteção de Deus, a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente precisa muito da luz, a gente precisa muito da proteção de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida, porque senão a gente não consegue ir em frente nesse mundo cheio de ruindade, nesse mundo que jaz do maligno, né? E, gente, eu separei outra palavra aqui da Bíblia para ler para vocês, que é muito importante, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Então, gente, a palavra que eu separei aqui é do capítulo 12, né, de Mateus, versículo 43 a 45, que diz o seguinte: E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontras. Então diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Então, gente, é isso. Quando você entra para o caminho de Deus, a sua casa ela é limpa, tá? A sua casa ela está limpa, ela está arrumada, ela está protegida. Ela tem uma proteção dos anjos divinos de Deus, tá? Quando a gente se desvia para o caminho do pecado, quando a gente sai do caminho de Deus e volta para o pecado, aquele espírito imundo que saiu da casa, né, do nosso corpo, aquele espírito imundo ele volta, porque ele procura outros lugares para repousar, e ele não encontrando, ele pensa, eu vou fazer de tudo para eu voltar para aquela casa. Então esse espírito imundo ele traz, né, coisas que irão te seduzir de volta para o pecado, porque ele quer voltar para aquela casa, né, para aquela casa que está limpa, que está arrumada, né? Então ele quer levar aí você para uma cilada, para que você volte para o pecado, para que ele volte para o teu corpo. E aí, gente, o que ele vai fazer? Ele não vai voltar sozinho. Quando ele voltar, quando você der brecha para ele voltar, ele vai trazer uma legião de espíritos piores do que ele. E aí, imagina como que vai ficar a sua situação, né? Imagina como você vai ficar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. A gente não pode dar brecha para que o inimigo faça morada de volta em nossa vida, em nosso corpo, em nossa alma, tá? A gente não pode deixar que o inimigo ele tome conta, ele tome posse da nossa alma, porque a nossa alma não é dele, a nossa alma é de Deus, a nossa alma é do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente precisa estar
firme na palavra de Deus, a gente precisa estar firme no caminho de Deus e não deixar que nada nem ninguém nos desvie do caminho de Deus, do caminho da luz, do caminho da justiça, porque só esse caminho nos trará a salvação em nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês permaneçam firmes no caminho de Deus e até a próxima.